Olá, bem-vindos ao História em Casa, e essa aula é a terceira a respeito da Reforma Protestante. Então, na primeira aula, a gente conheceu aí os primeiros reformadores e os motivos dessa reforma. Na aula anterior, a gente viu quem são esses reformadores, estudamos então Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, e hoje a gente vai ver a resposta da igreja, portanto, contra a reforma ou reforma católica. Qual é o objetivo? Tentar conter o avanço desse protestantismo, né? Então, como a gente vai entender, a igreja católica ela era única ali cristã dentro dos reinos ou dos feudos na Europa. Quando começa a surgir essas novas igrejas, também cristãs, a Igreja Católica começa a perder fiéis. Então, ela tenta frear o avanço do protestantismo e fazer o quê? Fortalecer o catolicismo, tá? Então, tem que reafirmar a posição do Papa e alguns dogmas da Igreja. Tinha algumas urgências aí, que era repensar algumas práticas. Então, dentro de algumas ideias que foram colocadas aí, era necessário repensar algumas práticas, como por exemplo as que Martinho Lutero colocou, né? A simonia, a venda de indulgência, como que a gente vai lidar com essas questões. Então a gente vai ver aí que vai mudar a organização do clero para reafirmar a doutrina cristã dentro da Igreja Católica, tá certo? Esse movimento foi impulsionado pelos jesuítas e também por um documento chamado Concílio de Trento. Documento não, concílio é a reunião dos líderes da Igreja Católica. Então, os bispos cristãos, junto com o Papa, que também é o bispo do Vaticano, se reúnem e tomam algumas decisões. A Ordem dos Jesuítas foi formada em 1534, já com essa ideia de levar o cristianismo para regiões em que os reinos cristãos dominavam, como por exemplo o Brasil, né? Então no Brasil os índios brasileiros foram catequizados por jesuítas, padres jesuítas, que também tivemos a visita aí da Inquisição, que a gente vai falar daqui a pouco para vocês aí. Então, a Ordem dos Jesuítas, ela tem uma rigorosa disciplina, eles se consideram soldados de Cristo, então vão para outras regiões para catequizar as pessoas, seja lá na África, na Ásia ou na América, tá certo? Então, divulgar o catolicismo dentro da Europa e expandir o catolicismo para fora da Europa. Agora a Igreja Católica precisa dessa resposta para buscar frear um pouco o avanço do cristianismo protestante, das igrejas que surgiram ali nesse período que nós estamos estudando. Então, em 1545, vai haver esse Concílio de Trento, tá? Então, é um concílio, uma reunião de bispos na cidade de Trento, que é convocado pelo Papa Paulo III, e aí ele vai ser interrompido várias vezes, porque a Europa está passando por um processo de peste e também de algumas guerras. Então, esse concílio vai acontecer um pouco, parar, voltar, e dentro desse processo todo, em 1563, aí, já quase 20 anos depois, portanto 18 anos depois do início, vai rejeitar a doutrina de justificação pela fé de Calvino e também a doutrina de predestinação absoluta de Calvino, justificação da fé de Lutero e predestinação absoluta de Calvino. Então, a Igreja Católica agora vai soltar uma nota ali dentro do Concílio de Trento, negando essas teorias, tá? E vai considerar crime a venda de indulgências, que antes não era uma das críticas dos reformadores, vai reafirmar o poder do Papa, que era necessário nesse momento agora, vai conservar os 7 sacramentos que Lutero reduziu para 2, vai conservar o culto à imagem de santos e da Virgem Maria, que Lutero tirou, e Calvino também veio nessa sequência, tirou, a igreja anglicana também. Então, se você observar hoje as igrejas protestantes, que são as evangélicas, vocês vão perceber que não há imagem de santos, em referência a Calvino também, o pensamento calvinista, tá? E propôs aí, então, a criação de seminários para instruir e formar sacerdotes, né, monges e papas, que era uma das críticas, é que eles não tinham formação, eram despreparados para o seu trabalho, tá certo? E vai reeditar um documento chamado Index.
O que é o Index? É uma lista de livros proibidos, então quem tiver esse livro em casa é considerado herege e o livro vai ser queimado, assim como os livros de Lutero estava nessa lista aí, tá certo? Então o Papa Paulo III, também importante, vai reativar o Tribunal do Santo Ofício, que é conhecido como Inquisição, aquele que matou Joana d'Arc, por exemplo, tá certo? Então qual é a função da Inquisição? Sempre identificar, julgar e condenar criminosos, que é a igreja que vai dizer esses criminosos, que são os hereges, tá certo? E esses crimes podem vir de alguma forma, e essa resposta pode ser perda de bens, pode ser prisão perpétua, pode ser até morte na fogueira, que foi o exemplo de Joana que nós citamos aqui. A Inquisição ela também vai se espalhar pela Europa, assim como o protestantismo se espalha, a Inquisição também se espalha. Então em 1478 chega na Espanha, e olha só, a Espanha é o primeiro país que chega porque é o que tem maior ligação. Na aula anterior eu falei lá de Catarina de Aragão, que o Henrique VIII, rei da Inglaterra, queria se separar dela, e o Papa não aceita também porque a Espanha é o país que mais auxilia a igreja. Então, dessa forma, a gente tem o quê? A Espanha é o primeiro país ali aonde a Inquisição vai chegar, essa nova Inquisição. Tá? Portugal, 1536 e Itália, 1542. E também vai chegar aqui no Brasil, né, quem vão ser as vítimas dessa Inquisição? Judeus, né, que são os cristãos novos, isso na Europa, e aqui no Brasil, indígenas e africanos. E por quê? Vão ser julgados de feiticeiros e bruxos, ou bruxaria e feitiçaria, porque o cristianismo não aceitava suas religiões, suas práticas, seus costumes, e vão julgá-los de herege. Então alguns negros africanos e alguns indígenas foram condenados pelo Tribunal da Inquisição aqui no Brasil, e na Europa, judeus, né, que eram cristãos novos, porque eles eram acusados de ainda continuar, mesmo afirmando que eram cristãos, continuar fazendo as suas práticas religiosas ao judaísmo, né? Então, no Brasil, a primeira visita de um representante do Tribunal da Santa Inquisição foi em 1591, ainda no século XVI. Tá certo, pessoal? Essa é a Contra-Reforma e a Reforma Católica, e a gente se vê no próximo tema, nos próximos vídeos. Abraço!